Glória a Deus, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos fazer um período de oração. Se você tem algum motivo para agradecer ao Pai, eu sei que você já deva ter agradecido hoje, né? Porque nós temos que ser gratos todos os dias. Então fecha os teus olhos, começa a agradecer ao Pai por tudo que Ele tem feito. O Senhor tem sido tão maravilhoso a cada dia com cada um de nós. Ah, Senhor, como Tu és maravilhoso, Deus. Obrigado, Pai, por este momento, Pai, único em Tua santa presença, Espírito Santo de Deus. Toma cada família, Pai, que aqui está, Senhor. Que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha zelar, Pai. Que o Senhor possa tomar aqui, Pai, cada coração em Tuas mãos, Pai, nesta noite. Toma a ministração da palavra, o louvor, Senhor, em Tuas mãos. Tu és o pastor desse ministério. Tudo aqui é feito conforme a Tua vontade, guiados por Ti, Senhor. Somos guiados pela Tua presença, Pai, neste lugar, Senhor. Tudo aqui é para a honra e glória do Teu santo nome, Pai querido, Pai amado. Eu Te louvo, Pai. Eu Te louvo, Senhor, por a Tua presença neste lugar, Senhor. Eu sou grata a Ti, Jesus, por tudo, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Tu és santo, Pai. Meu orgulho me tirou do jardim, Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu pagaria.
Senhor. Chama a presença, atrai a presença do Espírito Santo. Oh, Yeshua. Tu és sim, Senhor. Tu és o mais belo, Jesus. Oh, meu amado, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Oh, aleluias. Oh, Yeshua. Yeshua. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos chamado, nos escolhido, Senhor. Obrigado por mais uma oportunidade de estarmos na Tua casa, junto com os nossos irmãos, para Te adorar, para Te engrandecer, Jesus. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai. Aleluia. Glórias a Ti. Amém. Sejam bem-vindos, amém? Pode sentar um instantinho. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Sejam todos bem-vindos, amém? Abre sua Bíblia no livro de Tiago. Tem alguém com criança lá? Tem, né? Interessante, um dia eu estava estudando o livro de Tiago, aí eu coloquei no capítulo 3, não é? É capítulo 1, tá?
Eu coloquei uma visa assim, pregar. Deixa eu botar o óculos aqui. Lá no capítulo 3 eu coloquei assim, pregar no capítulo 4, do versículo 1 ao 12, no capítulo 3, versículo... Aí, novamente o Senhor falou comigo, só que aí nós vamos falar lá no capítulo 1. Capítulo 1 do livro de Tiago. Amém? Glória a Deus. Acharam? No versículo 1 é uma saudação, mas eu vou ler assim mesmo. E aí nós vamos ler até o versículo 6. Acharam aí? Glória a Deus. Está escrito assim, ó. Tiago. Tiago o quê? Está escrito servo na Bíblia de vocês? Tá? Então é normal a gente falar que nós somos servos de Deus? É normal? O que você acha? Tem algumas pessoas aí que falam assim, não, nós não somos mais servos. Sim, nós somos filhos. Mas somos uns filhos que servem. Não é? Mas aí usa a conotação de não sermos mais servos porque o servo é escravo. Mas aí Jesus fala assim, vocês não são mais escravos. Porque o escravo não sabe onde vai o seu senhor. Vós sois amigos, porque sabe para onde eu vou. Então eu quero fazer você pensar um pouco sobre isso. Porque uma das características nossas como igreja, que o Senhor tem nos dado, e é algo que o Senhor vai ao tempo nos ensinando, é aprender a servir. E o primeiro objetivo de servir a Deus é eu também servir um ao outro. Se eu não sirvo um ao outro, eu não posso dizer que eu sirvo a Deus. É mais ou menos assim. Você ama Deus? Quem ama Deus aí? A Bíblia me deixa entender que se eu amo a Deus e digo que amo a Deus, eu também tenho que amar o próximo. Se eu não amo o meu próximo, eu não amo a Deus. É condicional. Está entendendo aí? Agora eu vou voltar de novo aqui. Como é de estudo, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Quer dizer, Tiago escreve uma carta aqui, onde o povo está disperso. Por que disperso? Por conta de perseguições. Amém? Eu tenho que falar isso para você. Por conta de perseguições, por conta de aflições. Perseguição por quê? Porque eles eram os israelitas? Porque eles eram cristãos, servos de Deus. Por isso Tiago fala assim, Tiago, servo de Deus e de quem? Jesus Cristo. Então ele se posiciona como aquele servo escravo. Aquele que está escravo a uma vontade, a um chamado, a um direcionamento. Você está entendendo aí? Quem está entendendo aí? Que bom que você está entendendo. Então ele se posiciona dessa forma. Este Tiago é irmão de Jesus? Hã? Quem sabe dizer aí? Aos teólogos que eu formei na Etípe. Esse Tiago é irmão de Jesus? Hã? Meu irmão. A Bia está fazendo sinal de sim. É o meu irmão de Cristo. Por que meu irmão? Porque ele é filho de José com Maria. E aí, Jesus era filho de quem? Maria? Só de Maria, do Espírito Santo, do próprio Deus. Ele já existia. Aí, entendendo aí? Vamos puxar lá, gente, ó, a Escola Teológica Íntimos do Pai. Acho que eu vou voltar a fazer, quem quer? Aí está escrito assim, versículo 2, meus irmãos, agora ele já mudou o tom. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Toda alegria. Está escrito assim? Está escrito assim na sua Bíblia? Está como? Você sabe por que eu faço essas perguntas? É porque quando eu vou preparar um estudo, eu ponho 5 Bíblias assim. Ó. Aí eu vou lendo versículo por versículo de cada uma, para quando chegar aqui, alguém, mas na minha Bíblia não está escrito assim. Sua Bíblia é NVI?
Não? Sabe não? Não, fica vermelha não, irmã. Segura, marca o dedo aí assim. Aê. Ixi, está tudo escrito. É NVI? É NVI, né? É por isso que tem uma diferença da NVI, da revista, da corrigida, da renovada. Aí, mas o sentido é o mesmo, tá? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Talvez em algum aí não está escrito provações, está escrito outra coisa. Tem escrito outra coisa aí? Tentações, né? Vamos lá, senão eu não vou conseguir pregar hoje, né? Sabendo que a provação, ou a tentação, né? Da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Paciência. Em outras está escrito perseverança. Onde que está escrito perseverança aí? Tem alguma perseverança? Lá atrás, aqui, muito bem. Ora, a perseverança ou a paciência, né? Deve ter ação completa, para que sejais o quê? Perfeitos. Está escrito perfeito na sua? Amém. E íntegros, em nada deficientes, ou em nada lhes falte, né? Deficiente. Aí no versículo 5 está escrito o quê? Ó? Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Essa palavra liberalmente em outras versões também está mudada. Está aí liberalmente na sua? Como é que está? Tem diferente aí? É uma palavra bem complicada. Eu até tirei aqui do texto para não falar. Então deixa liberalmente. E nada lhes improperará. Essa palavra aí, improperar, em outra versão está o quê? Hã? Não entendi. Concedida, né? Ou concessão. Entendeu? Eu parei hoje no 5, né? E lhe será a concedida. Aí no versículo 6, para a gente terminar aqui, se vocês já estão ficando com raiva, peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Quer dizer, ela vem e vai, né? E some. Amém? Ufa, até que fim, terminou 6 versículos longos para terminar de ler, né, irmãos? Mas é assim mesmo, é para você entender o que eu quero explicar para você nessa noite. Eu quero tratar hoje um assunto que diz assim, como conquistar, é uma pergunta, como conquistar? Aí eu quero dar a resposta, através da sabedoria de Deus. Lá no versículo 5, que é o que nós devemos nos prender, está falando, se você falta isso, você deve pedir. E Deus ele vai dar deliberadamente, gentilmente, para todos aqueles que precisam. Mas por que sabedoria? Por que sabedoria? O que Tiago fala? Lá no versículo 2 ele começa a falar sobre provações, lutas. Aí lá no versículo 5 ele fala assim, se você está precisando de sabedoria, pode pedir que Deus vai te dar. Bom, é isso mesmo, querido. A sabedoria é algo muito importante para que nós, na nossa caminhada cristã, como eu disse lá no versículo 1, eles estavam numa dispersação, eles estavam vivendo tempo de perseguição, a igreja, aqueles que falavam que eram cristãos, não é igual a hoje não, que a única aflição que a gente passa, na maioria das vezes, não tem nada a ver com o que a gente declara que é cristão. Então, eles estavam passando todas essas lutas. E aí Tiago fala, olha meu irmão, se você está precisando de sabedoria, peça a Deus que Ele vai te dar. Agora, para quê? Para você aprender a suportar todo tipo de aflição. Não é para você entrar na igreja e fazer campanha da libertação. Eu não sou contra isso, na verdade eu sou. Campanha do sal grosso, campanha disso, daquilo, não. Tiago, ele tinha um tratamento, assim como Tiago e o apóstolo Paulo. Você vai ter que enfrentar, porque eles entendiam o chamado de Jesus. O próprio Cristo falou assim, vocês vão passar por aflições. Eu sempre tenho falado isso, mas essas aflições, você precisa ter algo, que é um bom ânimo.
Então o evangelho não é um evangelho que há muito tempo foi vendido aí de uma forma, falando que, olha, você vem para Jesus que tudo vai ficar legal, as coisas vão se ajustar. Sim, eu creio, mas existe um processo de luta, de cura. Essa semana eu estava conversando com Deus, que nós temos uma mania de olhar para uma pessoa que aceita Jesus e naquele momento ela já tem que ser liberta, salva, curada, transformada, restaurada, ela não pode mais pecar, um monte de coisa não pode acontecer na vida dela, só que é um processo, e nesse processo essa pessoa vai caminhar, vai tropeçar em algumas áreas, vai ter dificuldade em outras, vai muitas vezes até cair, e ele precisa ser ajustado. Então a sabedoria que vem de Deus, não é a sabedoria humana, ela é para isso, para ajustar a nossa vida na caminhada cristã, amém? E nós precisamos também ter sabedoria para entender o que Deus está fazendo. Por quê? Porque o nosso problema diante de uma dificuldade é não saber o que fazer. Você já teve diante de uma dificuldade, você falou assim, agora, o que eu vou fazer? E agora? Olha para um lado, olha para o outro. Hoje eu recebi uma mensagem no meu telefone, uma pessoa falando assim, apóstolo, preciso falar com você. E eu não sabia quem era a pessoa, porque eu não tinha cadastrado na minha agenda. Eu falei, pois não, mas quem é? Não sei o quê. Aí a pessoa se identificou, eu preciso de ajuda no meu casamento. Eu preciso de uma ajuda sua. Eu falei, tudo bem, vamos ajudar. Por quê? As pessoas quando chegam diante de um problema, muitas vezes ela não sabe o que fazer. E é exatamente esse processo que o Tiago está ensinando aqui. Mesmo nós sabendo que devemos buscar a Deus, a prática desta verdade demora muitas vezes a acontecer. Nós estamos diante de um problema e muitas vezes a gente fica igual a barata tonta. Você já viu uma barata tonta? Eu sempre que, eu nunca vi barata tonta. Você já viu barata tonta? Quando é que uma barata fica tonta? Será que ela bebe alguma coisa? A Baygon? Quando bate o Baygon ela morre, né? Não? Então a barata tonta, eu acredito que ela fica assim, ela vai para lá, para cá, ela corre daqui, ela não sabe para onde vai, porque, como o irmão disse lá, está o camarada com um Baygon atrás dela, assim, e morrendo de medo da barata, né? Pisar, né? Tá, e a barata fica para lá e para cá. Muitas vezes nós, diante de problemas, ficamos dessa forma e esquecemos que nós temos um recurso que é o nosso Deus, de buscarmos a Deus. Por quê? Porque a nossa mente está absorvida pela necessidade, não, sabe, de se estranhar que lutamos com as nossas forças pessoais, e essas forças pessoais nos levam a um nível de exaustão física e espiritual terrível. Por quê? Porque exatamente nesse momento, quando nós entendemos que estamos passando por luta, que nós devemos buscar a Deus, e o apóstolo o Tiago fala o seguinte, olha, tende por bom motivo se alegrar quando você está passando por tribulações. Mas quem é que se alegra quando está enfrentando problema? Tem alguém aí que fala, legal, estou passando luta. Não, a gente vai chorar, muitas vezes vai reclamar, vai buscar outros caminhos, vai tentar resolver com a sua força, com a sua inteligência, sabedoria, né, sua intelectualidade, sua capacidade. E muitas vezes, quando percebemos, estamos exaustos fisicamente e espiritualmente, porque esquecemos de buscar em Deus a sabedoria para resolver os problemas. Está entendendo aí? Você está se vendo em alguma situação assim, lembrando de alguma situação na tua vida, que você agiu dessa forma, que você buscou resolver, depois você viu que só foi canseira, só foi problema, e quando você foi para os pés de Jesus, colocou diante do Senhor, falou assim, calma, agora vai dar certo. Fala assim, vai dar certo. Na realidade já deu certo. Amém? Para isso nós devemos saber que Deus, Ele sim, é que nos capacita a viver níveis de vitória nunca experimentados. É assim, Deus permite que você entre numa
aconteça uma situação na tua vida, tem um propósito, tem um objetivo. Eu estava lendo um artigo de Jaime Kemp, e é muito interessante. Já ouviu falar em Jaime Kemp? Não? Quem já ouviu falar em Jaime Kemp? Parabéns. Jaime Kemp é um teólogo, é um pastor dos Estados Unidos, que ele trabalha muito na área de família, toda a família. Então, é muito interessante. Quem trabalha com casais é bom ler as coisas de Jaime Kemp. Então, eu estava lendo um artigo de Jaime Kemp e ele deixando assim, fazendo uma reflexão em cima dessa abordagem de enfrentar problemas e se alegrar ao enfrentar os problemas. Quando a Bíblia fala assim, alegrei-vos quando isso chega, não é porque as coisas ruins estão acontecendo com você, é porque você vai ter a oportunidade da manifestação da glória de Deus na tua vida e de ser aquela pessoa que Deus escolheu para honrar o nome dele através de um problema, sabendo, eu estou todo arrepiado, sabendo que o Senhor é Ele que te vai fazer conquistar, é Ele que vai te fazer chegar no nível de vitória. Então, sabe, o apóstolo Paulo, ele é PhD nesse entendimento. Tiago entendia muito disso, por isso ele fala lá no versículo 2. Eu vou botar aqui o óculos novo para ler, sabe, para nós lembrarmos. Eu vou ler ele de novo. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. O que é essa alegria? Você já viu alguém que bateu um carro, acabou o carro e saiu do carro, oh, glória a Deus, aleluia? Não. Sabe, não. Ele vai passar. Bom, filho, eu trabalhei 31 anos no Corpo de Bombeiro e para todos os acidentes automobilísticos que eu fui, as pessoas estavam chorando, desesperadas, preocupadas com o carro, menos com ele mesmo. Porque a nossa mente, ela foi treinada, entendeu? A nossa mente, ela foi treinada assim, a nos preocuparmos com as coisas terrenas, com as coisas passageiras, com aquilo que se perece. Então Tiago está dando uma revelação profunda aqui, e eu estou tentando fazer essa exegese aqui desses versículos para você entender que quando você enfrenta a luta, você não precisa estar dando sorriso, mas você também não precisa ficar triste, porque o Senhor vai usar essa situação para honrar o nome dele através da tua vida. A tua vida vai ser um motivo de glorificar a Deus. Sabe, toda a tua vida, seja no momento de felicidade ou no momento de tristeza, sabe, no momento de aflições, tribulações, angústia, que você esteja passando, Deus vai te usar para honrar o próprio nome dele. E sabe o que nós descobrimos aqui? Haverá um retorno. E o retorno será para você, a glória de Deus sobre a tua vida, o milagre de Deus sobre a tua vida, a vitória será tua. Por quê? Porque quando nós nos posicionamos da forma correta, nós estamos à mercê do favor de Deus. E o melhor lugar, o salmista Davi diz, o melhor lugar é na mão do Senhor, sobre o Senhor, porque dele vem a misericórdia, dele vem a graça. E nós como igreja precisamos descobrir esse caminho, para aprendermos a não ficarmos murmurando e reclamando das coisas, quando algo não está acontecendo de acordo com como nós queremos, porque nós fomos condicionados e treinados, repito, a buscarmos a satisfação de nós mesmos. Por isso eu perguntei, você ama Deus? Você ama Deus? Porque se você ama Deus, você é servo de Deus, então te prepare, você vai passar a luta, mas nessa luta, alguém vai cantar um cântico de vitória, e essa pessoa será você, vai ser você, sabe por quê? Porque o nome do Senhor será honrado. Lembra do nosso irmão Jó? Ele enfrentou todo tipo de tribulação. Quem é que foi glorificado com essa história? O próprio Deus. O próprio Deus foi glorificado. Mas quem é que viveu o tempo de bonança? Quem é que viveu a dupla honra? Jó. Então é isso que Deus tem para nós, queridos. E nós não precisamos estar aí nos afligindo com situações que venham surgir na nossa vida. Por quê? Vai ter choro, tem, mas ele não vai durar a vida inteira. Amém? Então por que se preocupar em vencer e conquistar? Por que a gente se preocupa tanto em vencer e conquistar? Os nossos objetivos precisam ser mudados.
primeiro, eu preciso entender, eu devo entender que quando eu conquisto ou quando eu venço, há um manifestar da glória do próprio Deus, que retorna em honra a Ele mesmo. E a obra de Jesus é o próprio mover do Espírito Santo em sua igreja. Então, quando eu conquisto, quando eu venço, quando você conquista, quando você vence, através da sabedoria de Deus, isso vai ter um retorno de glória, de honra, de enaltecer a obra do Espírito Santo de Deus, do próprio Jesus Cristo e do nosso Deus. Vocês estão entendendo? Então, tem tudo a ver com o nosso posicionamento. Segundo ponto muito importante é que nós somos a igreja do Senhor. E aí gera a oportunidade de nós testemunharmos o agir do grande amor de Deus, do cuidado do Yahvé, do Senhor dos Senhores, para aqueles que o buscam e o creem nele e perseveram nele. Então, pedir sabedoria a Deus, querido, tem um objetivo. E esse objetivo é para nós suportarmos todas as aflições e tribulações, para que o nome de Deus seja honrado e glorificado através da sua vida. Foi isso, para isso nós nascemos. Tiago, lá no mesmo capítulo, no versículo 5, está escrito assim: algum de vocês tem falta de sabedoria? Peça a Deus, que todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então olha só, o que Deus quer derramar sobre nós? Há uma unção de conquista? Não, sabedoria. O que Salomão pediu para Deus? Ele pediu reinado? Ele pediu riquezas? Ele foi lá: Deus, me dê, eu quero 1000 cavalos. Os israelitas nem precisavam de cavalo, não era da cultura, era uma cultura árabe. Ele não pediu isso, ele pediu o quê? Sabedoria. Porque a sabedoria me posiciona. Nós muitas vezes, queridos, queremos que Deus abra um céu, derrame um caminhão da Confederal cheio de dinheiro, porque a gente precisa resolver nosso problema financeiro. E a gente esquece que precisamos pedir a sabedoria a Deus para viver níveis de conquista nessa terra, para tudo aquilo que nós colocarmos a planta do nosso pé, a nossa mão, nós passamos como conquistadores e não como derrotados. É isso que Deus tem para a nossa vida, e nós precisamos entrar nessa dimensão. Esse versículo nos diz que Deus vai nos capacitar, e é nisso que precisamos crer. Capacitação do próprio Deus. Então hoje, Deus quer te capacitar para você ter fé, para você caminhar debaixo de uma palavra, e essa palavra é a palavra do próprio Deus. Não é comum nós pensarmos que a dificuldade é motivo de alegria. Isso não é comum. Como eu disse, que ninguém fica feliz quando as coisas dão errado. Quando você tropeça em alguma coisa, você fica assim, soltando foguetes, alegre aí. Não. Hoje o pastor Dinho está chegando em casa, depois de estar vencendo uma fase do Covid. Eu vi um vídeo, as pessoas, tocando chofar, fogos de artifício e balão, orando, adorando a Deus, celebrando o quê? Uma vitória. Mesmo que ele ainda vai ter que ficar com home care em casa, com toda assistência, porque o pulmão ficou comprometido por conta da Covid. Entendeu? Mas, as pessoas estavam se alegrando porque ele venceu uma etapa. Ninguém se alegra porque fica doente. As pessoas ainda têm maneira de falar assim: a minha doença. Quem é dono de doença aí, querido? Nós não somos donos de doença. Entendeu? Então ninguém fica alegre, feliz por inventar dificuldade. Pelo contrário, achamos que é um sinal de reprovação. E existe até algumas igrejas que pregam assim. Alguns líderes que falam assim: não, se você não está bem financeiramente, é porque Deus não te ama, é porque você não está bem com Deus. E não entende que muitas vezes o não ter muito dinheiro não é um sinal de que Deus não está com você. Pelo contrário, é um sinal que Deus está te preservando de algo maior. E muitas vezes a gente não entende.
Porque tudo que, quando nós estamos servindo a Deus da forma correta, debaixo de um chamado correto, você pode ganhar R$1.000, mas esses teus R$1.000 se tornam uma grande fortuna, porque tudo que você coloca a mão, você vai prosperar. Tudo que você coloca a mão, você vai prosperar. Então não tem a ver com quantidade, tem a ver com a forma como você serve a Deus. Tem a forma como você se posiciona diante de Deus, com a sabedoria de Deus na tua vida. E eu quero te dizer, meu irmão, ou com pouco ou com muito, você vai prosperar em todas as áreas da tua vida. Porque sobre a tua vida existe esse nível de chamado e unção. Então não vamos nos preocupar, eu tenho que ser big milionário. Você tem que ser cheio da sabedoria de Deus, porque a honra de Deus está sobre tua vida e a glória de Deus vai se manifestar sobre ti e sobre a tua casa. É assim que nós devemos entender. A própria palavra de Deus nos leva a outra realidade. No versículo 2, o qual nós lemos, Tiago fala assim: meus irmãos, tende por motivo toda alegria o passar por várias provações, porque essa provação ela vai produzir algo na tua vida. Só que tem gente, querido, que não aprende nunca. Segura na tua orelha aí. Na orelha direita. Dá um puxão nela, fala, hoje eu vou aprender. Amém? Tem gente que não aprende nunca, querido. Entra no nível de provação, em vez de ficar alegre, sabendo que essa provação ela vai ter fim, vai ser logo, dependendo do teu posicionamento. Depende do teu posicionamento. Depende, meu irmão. Depende, minha irmã, do teu posicionamento. Porque tem gente, querido, que quando entra no nível de provação, a primeira coisa que ele faz: ó Deus, por que Deus? Aonde está, ó Deus? E Deus quer te colocar num degrau a mais. E Deus quer te colocar num patamar a mais. E Deus quer te levar a um nível de unção a mais, de sabedoria a mais, de graça. E muitas vezes a gente não entende o que acontece. Ficamos paralisados por conta do nosso comportamento, por conta da nossa palavra. Aí no versículo 3 fala assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, está falando de fé aqui? Provação de quê? Da fé. Vai fazer o quê? Uma vez confirmada, produz perseverança. Perseverança. Te coloca, sabe aonde? Um nível de filho. E nível de filho, eu tenho direito à herança, eu tenho direito à bênção, eu tenho direito a milagre. Então eu não preciso fazer o jejum do milagre, eu preciso fazer o jejum para agradecer a Deus pelo milagre. Porque tudo que o Senhor faz na nossa vida é milagre. Você está aqui hoje é um milagre. Amém? Vire para a pessoa que está ao seu lado, fala assim: você é um milagre de Deus. Amém? Nós somos o milagre de Deus. A dificuldade, ela me leva a Deus. A dificuldade não pode me levar ao diabo. A dificuldade não pode me levar ao desespero. A dificuldade, ela tem que me levar a Deus. Porque é em Deus e somente em Deus que nós podemos ter ajuda. Aí é que está o problema, queridos. Por isso Tiago fala: olha, quer sabedoria? Peça a Deus. Irmãos, fique-se alegres quando passar por essas provações. O que nós precisamos entender é que nós temos um Deus que está pronto, apto a nos ajudar. E Ele quer nos ajudar. Porque o versículo 5 afirma isso. O versículo 5 fala que Ele dá sabedoria, mas essa sabedoria, ela vem de forma liberal. Você não precisa caminhar 10 quilômetros de joelho. Essa sabedoria, ela vem liberal sobre a tua vida. Mas para vir, você tem que cumprir o versículo 2 e o versículo 3. Uma vez eu fui pregar um texto, e eu comecei a pregar de cima para baixo. Tipo assim, comecei do versículo 5 para terminar no versículo 1. Falei assim, será que vai dar certo? Deu certo. Mas tem coisas na nossa vida que nós precisamos entender. Para que eu chegue no 5, o versículo 2 eu tenho que enfrentar. Olha, eu vou me alegrar. Não está dizendo que você vai viver enfrentando tribulação e problema não, meu irmão. É que quando isso acontece, você não vai fazer igual aquele personagem de desenho animado. Ó vida, ó céus.
você vai abrir sua boca e vai dizer: Deus, eu não estou entendendo, eu não sei, mas eu também não preciso entender e eu não preciso saber. Eu preciso te adorar e eu te adoro nesse momento, porque eu sei que no momento do Senhor eu viverei uma grande alegria. É assim que nós devemos nos comportar. Por isso que a dificuldade me leva a Deus. Eu fico pensando que tem gente que não aprende isso e vive na dificuldade. Fala para o irmão estação: meu irmão, saia da dificuldade e vai para Deus. Tem gente que vive em deserto. Você conhece alguém que só vive em deserto? Você pensa: como é que você está? Estou no deserto. Como é que você está? Eu estou quase bem. Estou mais ou menos. Estou quase chegando. Está tudo bem, mas sabe aquele probleminha? Sabe o que está acontecendo? É entender o que a Bíblia diz, querido. Mas apóstolo, você é assim? Eu luto para ser assim. Eu luto todos os dias. Quando eu me esqueço, quando o inimigo tenta, eu falo: opa, calma aí. Aconteceu isso? Deus tem um motivo. Eu tenho certeza que daqui a pouco algo vai ser mudado. Alguma coisa de milagre vai acontecer. Alguma coisa de milagre vai acontecer. Sabe, nós estamos e precisamos estar rodeados por uma nuvem de testemunho. E esse testemunho é milagre, querido. Por isso que eu digo que a tua vida é um milagre. E todo o teu viver é milagre. Hoje você vai dormir, em nome de Jesus, amém? E amanhã vai acordar, em nome de Jesus, amém? Com grandes oportunidades para viver milagre. Porque haverá gente que vai dormir e não vai acordar, queridos. Isso é verdade. Mas Deus tem nos chamado a entender que todas as dificuldades, sabe, me leva a Deus. Por que me leva a Deus? Sabe, porque a gente precisa entender que nele há a solução para todo e qualquer tipo de problema. Somente em Deus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, o apóstolo Paulo ensina dessa forma: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos tentar entender o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Olha, eu me alegro por isso, porque quando eu sou injuriado, quando eu sou caluniado, quando que eu pareço ser fraco, aí eu me torno forte. Mas ele diz algo muito importante, que isso acontece por conta de Cristo, por conta do posicionamento que ele está em Cristo Jesus. Porque existem algumas tribulações na nossa vida, querido, que não é porque Deus está provando a tua fé, é porque você quis entrar nessa tribulação, é porque você buscou essa tribulação, é porque você semeou essa tribulação. Ué, pastor, é isso? Porque aquilo que eu planto, eu vou colher. A lei da semeadura, não é verdade? Tem gente plantando tribulação, tem gente plantando angústia, tem gente plantando infelicidade. Aí depois não quer colher isso, querido. Fala para o irmão que está ao seu lado: cuidado. O que você plantar, você vai colher. Amém? Você entende assim? Ah, não, a física não explica assim. Tudo que sobe, desce. Ação e reação. Bate a mão aqui. Vai acontecer alguma coisa? Vai. A dor na minha mão já está doendo. Ação e reação. Tudo que eu plantar, eu vou colher. Aí tem gente buscando tribulação, querido. Tem gente buscando angústia. Nós estamos enfrentando um tempo de pandemia. E as pessoas ficaram: não, aí vamos para a igreja, não vamos para a igreja, sabe? Esse tempo foi um tempo de eu também enfrentar algumas tribulações. Eu falei: Deus, o que eu vou fazer? Eu abro igreja ou não abro igreja? Não, vamos para a igreja. Aí as próprias pessoas que ficavam ali: tem que ter culto, eu já estou quase desviado. Eu falei: meu Deus do céu. Então vamos lá, tem. Aí não vem para a igreja, querido.
Aí não ensina o caminho onde o filho deve andar. Aí depois lá na frente eu falo por experiência, querido. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Todos os meus filhos aprenderam a ler a Bíblia toda. Ah, mas você era rígido. Mas a minha rigidez serviu para alguma coisa. Ah, mas cadê seus filhos? Estão na bênção, querido. Todos dois. Estão na bênção. Ensina o caminho onde o teu filho deve andar. Ensina. Tem pessoas negligenciando o ensinar. Então está plantando um tipo de tribulação que lá na frente vai colher. Aí depois vai chegar, ué Deus, onde é que eu errei? Em tudo. Não foi exemplo como pai. Não foi exemplo como mãe. Na sua maneira de se comportar. Esses dias eu falei isso com uma pastora que está ali cansada, meu Deus. Né? Eu vi um motoqueiro. É motoqueiro ou motociclista? Depois que eu falar, vocês vão me responder. Um motoqueiro, ele dirigindo, e supõe que seja a mulher dele atrás, de capacete, e entre ele uma criança, talvez de 2 anos, né? Sem capacete. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, ele está ensinando algo para sua filha. Quando for lá na frente, sua filha vai pegar uma moto e vai andar sem capacete, vai fazer loucura. E aí, ele vai falar, onde é que eu errei? Você conduziu sua filha no ensinamento errado. Você conduziu seu filho no ensinamento errado. Num acidente. Vai lá no mercado lá. Aí está lá aquela uva bonita. Não, pega aí, meu filho. Hoje ninguém faz mais isso por causa do Covid, né? Mas antes, aí está ensinando a roubar. Porque quando pega e não paga, é roubo, ou não é? Ou não é? Está ensinando a roubar. Aí lá na frente o filho vira um ladrão, fala, meu Deus, onde é que eu errei? Eu dei tudo para esse menino, eu fiz tudo por ele. Mas você caminhou semeando a semente errada na vida do seu filho. Aí vai ter tribulação, querido, que vai ter muito choro. Fala para o irmão que está do seu lado, prepara. Quando a gente deixa de colocar, e se eu for chamar pessoas aqui para falar assim, o pastor está certo, porque isso aconteceu também comigo. Queridos, eu estou falando de algo de vivência dentro do Evangelho. E aí o apóstolo Paulo quer ensinar aqui, olha, quando eu estou fraco, aí eu me torno forte. Por quê? Porque em vez de eu reclamar, eu vou lembrar, Senhor, olha, eu servi a Ti, então o Seu nome vai ser glorificado. Então todo nível de situação que é para te destruir, vai se tornar em honra e glória na tua vida, porque aí você se torna forte, não pela tua força, mas pela força do próprio Deus. E é o Senhor que nos dá a vitória. Paulo, assim como Tiago, diz que há alegria nas dificuldades. E por que eles conseguiram enxergar isso? Devido a um entendimento correto do propósito de Deus em sua vida. Meu amado, olha aqui para mim. Você precisa entender o propósito de Deus na tua vida. Deus não te chamou para você ser um frequentador de igreja. Deus te chamou para você ser sal e luz nessa terra. Sabe, não adianta você sentar num banco de uma igreja, na cadeira preta da igreja e fazer o que fizer. Só isso não basta. Você precisa ter uma postura, um posicionamento de luz, de sal nessa terra. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Se você não sabe o que está escrito lá, meu querido, depois você leia. Porque é poderoso. Há lá uma determinação do próprio Deus. Olha, vá, faça discípulos para Cristo de todas as nações. Batiza eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E muitas pessoas estão fazendo discípulo para si. Ah, não. Esse aqui é meu. Não é mais de ninguém. Quem disse? Nós somos de Cristo. Nós não somos donos de ninguém. Vocês não são meus. Você não é propriedade minha. Eu não sou propriedade sua. Eu sou seu pastor.
Você é meu irmão, eu sou teu irmão em Cristo. Nós estamos aqui cooperando para uma obra maior do Senhor, para que as pessoas conheçam Jesus através da palavra de Deus. Uma igreja quer ter poder de Deus, não é com movimento, com estratégia, é com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela gera transformação, ela gera cura, ela gera libertação na vida das pessoas. Porque muitos de nós não estamos vivendo nesse nível, porque não meditamos na palavra, não mergulhamos na palavra, não vivemos a palavra. E quando eu não estou de acordo com a palavra, eu estou fora do propósito, do chamado de Deus. Pastor, para com isso, pastor. Mas é verdade, irmão, não posso esconder isso de você não. Então nós devemos lutar para viver essa verdade. Sabe, e esse princípio aqui, olha, se você for enfrentar alguma luta, meu irmão, te prepara para abrir o sorridor na tua vida, para sorrir muito, para se alegrar muito, porque eu sei que essa dificuldade ela vai ter fim. Por que eu sei? A palavra de Deus me dá garantia. E quando houver fim, o nome do seu Deus, o nome do nosso Deus será glorificado através da tua vida. Amém? Precisamos enxergar dessa forma. O centro de toda vontade não está em mim, sim em glorificar a Deus. Tem gente que acha que o centro está tudo nele. O meu problema, a minha aflição, ainda chamo, a minha doença, a minha situação, essas coisas acontecem na nossa vida para que Deus seja glorificado, queridos. O que eu estou querendo te ensinar? Que você mude a tua atitude. Por quê? Porque quando nós mudamos a nossa atitude, as tribulações, elas duram pouco. As aflições, elas duram muito pouco. O inimigo não consegue resistir um adorador, queridos. O inimigo não consegue resistir um adorador. Então quando você é um adorador e está chegando a situação, você adora a Deus. É por isso que a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite. A noite tem quantas horas, querido? O escurecer tem quantas horas? 12, nada. Começa às 6 horas, quando é 6 horas, 12, né? 6 horas já tá claro, né? Mas na Paraíba não, 4 horas da manhã já está claro. Paraíba é diferente, já está claro. Tem algum paraibano aqui? Tem não, né? Só ela ali, né? Na Paraíba, meu irmão, 4 horas da já está claro. Tá com minha cabeça de João Pessoa aí? Tá claro. Então o choro pode até durar 12 horas. Ei, olha aqui para mim. Mas a alegria, a tua alegria, o teu celebrar vai acontecer. Você não vai passar a vida toda sofrendo. O que é que move o problema? O que é que move a tribulação? O que arranca a doença? O que nos afasta do problema? A nossa adoração. É eu chegar diante de Deus me dá sabedoria. Eu vou te adorar agora. Eu vou te adorar. Tudo está dizendo para mim não fazer isso. Tudo está apontando para mim murmurar, reclamar. Por que o outro se deu bem e comigo não? Deus te dando a oportunidade para você ser humilde, meu irmão. Para você aprender a glorificar. Para você abrir a tua boca para exaltar. Pare de olhar para o outro e olhe para você. Olhe para Deus. Chegue diante do Senhor. Pare de ver que a grama do teu irmão está melhor. Sabe quantas vezes ele tem regado essa grama? Nós queremos só olhar o que está de bom acontecer, mas não vemos quanta água aquele irmão tem regado, tem jogado naquela grama. Quanta oração, quanto jejum, quanto joelho no chão, quanta adoração na madrugada. A gente olha para a vitória do outro e fala assim, parece que foi fácil. Mas nós mesmos não queremos ir para essa facilidade. Eu vou te dizer que não existe grande vitória sem grande luta. Toda grande luta me gera uma grande vitória. Aí tem gente que só quer vitória. Eu quero te dizer, você quer vitória? Então vai ter luta. Mas conforme você se comporta nessa luta, ela pode prolongar ou encurtar. Uma antiga pastora minha chamada pastora Laura Djaí, esposa do meu saudoso pastor Djaí Guerra, que já foi para a glória. Ela uma vez falou, e eu gosto sempre de citar isso, essa frase dela. Irmãos, quando estivermos passando por um deserto. Não, é mãe. Esposa. A filha é Laudijane. E a esposa é Laura
Por isso que juntaram a junção de Laura com Djaí. Laudijane e Laudjaí. Eu sei porque era meu pastor, né? Foi o primeiro que botou a mão na minha cabeça e falou: "Você é doido, vai ser pastor." E ela falou uma coisa que era muito interessante. Ela falou assim: olha, toda vez que você estiver enfrentando um deserto na sua vida, não abra a tua boca para murmurar. Não reclame. Sabe por quê? Você volta para o final da fila. É porque você não aprendeu. Quando você está enfrentando um deserto, uma tribulação, glorifica a Deus. Enalteça o Senhor. Os espaços vão diminuindo, a glória de Deus vai chegando, a alegria do Senhor é a nossa força. Ah, meu Deus, e um deserto que é para durar um dia. Quando eu adoro o Senhor, dura um dia. Quando eu não adoro, dura 40 anos. Olha o povo no deserto. Era uma caminhada de dias, querido. Você sabia disso? Eles iam caminhar poucos dias e entrar na terra prometida, que manava leite e mel, debaixo da glória do Senhor. Já caminhava debaixo da... Murmurou, reclamou, fez outros deuses, falou que Deus não estava com eles, reclamou do manjar, reclamou da nuvem, reclamou da tocha. O que aconteceu? Morreu. Fala para o irmão, cuidado para você não morrer, meu irmão. Além de prolongar 40 anos no deserto, ainda morreram. Tem gente que está assim na igreja, querido. Tem 40 anos de crente. Você pergunta para ele: estou no deserto. Aí você vê a vida da pessoa, só vive reclamando. É infiel com Deus, sabe? Falta culto, porque não precisa de igreja. Aí vai para aqui, vai para acolá, fala mal de não sei quem e reclama. A boca dele não abre para adorar. Aí Tiago fala assim: olha, se você for enfrentar isso, prepara, abre a tua boca, fique alegre, porque essa alegria, ela é duradoura, mas a tribulação não. A tribulação, a angústia, seja lá o que você enfrentar, ela não é duradoura na tua vida, em nome de Jesus. Mas a alegria do Senhor é sim na tua vida. Amém? Então nós precisamos perseverar. Há um objetivo no perseverar. Há um fruto que é a perfeição, a semelhança de Cristo. Nós somos cristãos para ser não para ser uma classe religiosa. Tem gente que acha que ser cristão é uma classe religiosa. Não, agora eu sou de outra classe. Eu estou em outra classe. Você pensa, quem você é? Não, agora eu não fumo, eu não bebo, eu não minto mais, eu não me prostituo mais, porque eu sou uma outra classe. Estou em outra classe. Oh, querido, sabe que você não faz isso? Sabe que você não deve fazer isso? É porque você ama Deus. Não é porque você está numa outra classe, não. Sabe, é porque você ama Deus, você é filho, você tem compromisso, você está debaixo de um chamado, você tem um propósito de vida. O teu propósito é adorar o Senhor e a glória de Deus vir sobre a tua vida. Tem gente que quer que a glória de Deus desça, mas o seu comportamento não vem. Não está de acordo. Nós precisamos mudar. Sermos a semelhança de Cristo. E essa semelhança não é na maneira de falar, de andar, ou simplesmente na maneira de vestir. Vai muito mais além disso, querido. Ah, pastor, então a gente pode se vestir de qualquer jeito? Não, querido. Sabe? Mas não é comum a gente ver um crente xingando. É comum? É comum? Não é para ser, querido. Não é, mas a gente sabe que tem muitos aí dentro da igreja. Oh, aleluia, rechalabás, né? Lá fora é só o Flamengo jogar, meu Deus do céu. Contra o Vasco ou contra o Fluminense, perde todas as estribeiras, né? Então essas mudanças, ela não é, ela é muito mais profunda e significativa, querido. E não é o próprio homem que proporciona isso, é o próprio Deus. Porque se nós somos filhos de Deus, Deus vai mudar a nossa maneira de viver. Eu não preciso de estar aqui, ó, meu irmão, a partir de hoje as mulheres têm que vir só de saia, os homens nada de calça de elastano. Não precisa disso não, meu irmão. Sabe? Deixa o Espírito Santo de Deus se mover. Não pode isso, não pode brinco, não pode pintar o cabelo de rosa. Pinta.
pinta, meu irmão, de rosa, você está adorando ao Senhor. Mas não é isso, não é só isso. É algo mais, é profundo. Não é o meu exterior, é o meu interior que deve mudar. Porque isso sim, meu querido, contamina. O que tem de gente do exterior tão lindo, mas o seu interior podre. Podre. Eu vou falar uma coisa para você aqui, não gravo nisso não. Eu vi um influencer digital, é isso que fala? É uma influência digital, é Carlinhos Maia, né, o nome dele, né? Nossa, o cara é homossexual, cara. Mas a vida dele, meu Deus, ajuda as pessoas, tem um coração voltado. Pelo menos é o que parece. Posso ser a favor do homossexualismo? Não, na Bíblia eu vou pela palavra. Mas eu não posso olhar para as pessoas e julgar elas segundo aquilo que é, mas segundo como ela age. E sabe o que eu estou fazendo? Estou orando por ele. Que Deus venha converter o coração dele. Que maravilha esse homem pode se tornar diante de Deus. Hã? Que tal, hein? Em vez de ficar apontando os erros, dobra o teu joelho e fala assim: Senhor, muda a vida daquela pessoa. Papai, eu creio, vou jejuar, vou orar por ela. Tinha um colega meu que era viciado em droga, queridos. Às vezes a gente tinha que amarrar ele num poste, para ele não fugir do plantão, vai usar droga. Um dia eu falei, eu não aguento mais ver esse camarada assim. Eu fiz 24 horas de jejum e oração, trancado num lugar, orando pela vida dele. Eu mais 2 irmãos, 24 horas, orando, Senhor, salva ele. Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor. Eu vim nesse secreto só para apresentar a vida desse homem nas tuas mãos, Deus. Queridos, eu vou te dizer, 2 dias depois esse homem se converteu. Sabe? Hoje ele é advogado, teólogo, sargento do corpo de bombeiro, cristão, crente em Cristo Jesus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Agora, se eu fosse olhar para ele e falar assim, isso não vale nada, como muitos diziam, quer dizer para você, você vale muito na mão do Senhor. E Deus está apagando o passado de pessoas aqui. Tem gente que fica, eu já até passei do horário, preso no passado. O passado fica, saia do passado e entre no presente, na presença do Senhor. Deixa Deus mudar a tua vida completamente. Peça sabedoria a Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus mover na tua vida e mover na vida das pessoas. Sabe, Deus vai fazer algo nesse lugar aqui, queridos. O Senhor vai transformar vidas nesse lugar. Por isso nós estamos aqui. Você acha que eu gosto daqui? Não. Deus vai promover mudanças profundas ali. Deus vai promover mudanças profundas nesse lugar. Deus vai salvar. Nós viemos aqui para ser luz, sabe? Não é para escurecer nada não. É para salgar mesmo. É para trazer o bom tempero de Deus na vida das pessoas. Então nós precisamos nos desarraigar de todo nível de religiosidade, de incredulidade. Eu preciso entender que eu vou enfrentar situações e quando eu enfrentar, eu não vou abrir minha boca para reclamar. Eu vou dobrar o meu joelho e vou agradecer a Deus, porque eu sei que no final das contas, eu serei mais do que vencedor, porque o meu Cristo não vai me desonrar. Então é isso que nós fomos chamados. Tem gente aí querendo, não, Deus, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Seja servo de Deus, meu irmão. Seja servo de Deus, minha irmã. Nós devemos aprender a morrer para nós mesmos e viver a vontade de Deus. E quando eu morro para mim mesmo e vivo a vontade de Deus, eu anulo tudo o que eu sou. Só que tem gente que não quer anular, queridos. Ainda quer dar uma pescaria na mentira, no roubo, no engano. Amar os que causam dano. Não é só os que eu gosto. É fácil amar quem você gosta, né? Não é? Fala para a pessoa que está, eu te amo. Não é fácil? Mesmo com as dificuldades, tem? É fácil a gente amar as pessoas que a gente gosta. E aquelas que a gente não gosta. Como é difícil, né? Como é difícil, né?
Mas isso é ser cristão, amar quem eu não gosto. Ah, mas aquele irmão é teu irmão e você não gosta? Ai, meu Deus, dá vontade de matar ele. Mata não, irmão. Mata não, ama. Sabe? Você não precisa carregar essa pessoa. A gente estava vendo, eu e minha esposa, eu botei umas laranjas na fruteira. Incrivelmente. Um monte de laranja ficou em cima de uma laranja. E eu fiquei olhando aquilo lá. Foi estranho, né? Aí minha esposa falou assim, isso aí é Deus falando com a gente. Ela tudo vê Deus falando. Eu falei, é mesmo. Porque tem pessoas que estão assim, que carregando um monte de gente na igreja, assim, ó. E tem gente que gosta de ficar montado no outro o tempo todo, para ser carregado. Essa palavra diz aqui, ó, você pode ter até tribulação na tua vida, mas te prepara para sorrir. Te prepara para ser feliz. Amém? Amar quem você gosta é fácil. E quem você não gosta? Mas aquela pessoa, cada vitória com sabedoria que vem de Deus é uma conquista. Cada vitória que Deus coloca na tua mão é uma conquista. Cada vez que eu consigo vencer uma dificuldade, eu amadureço, eu cresço em fé, eu aumento a minha comunhão com Deus, eu fico mais parecido com Ele. Eu preciso praticar 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, que diz o seguinte: toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, é levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Para conquistar, nós precisamos primeiro vencer as barreiras. E essa vai ser a maior conquista. As barreiras que estão dentro de nós. E a maior barreira é a falta de fé. Fique de pé, queridos. A maior barreira é a falta de fé. Porque quando nós tivermos fé, até a dificuldade vai ser uma oportunidade para glorificar a Deus. Amém? Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração, faça uma oração ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por essa oportunidade de falar com meus irmãos, Deus. Que eles peçam sabedoria, Deus, porque a sabedoria gera prosperidade, a sabedoria gera felicidade, a sabedoria me leva a um nível de fé, de conquista e de vitória, Deus. Porque eu sei que toda a sabedoria vem do Senhor, Deus. E a sabedoria que o Senhor nos dá é para demonstrar o teu amor, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado por cada irmão, por cada família, por cada casa, Deus. Obrigado por cada pastor, pastora, diácono, diaconisa, cada jovem, cada criança, Deus, que o Senhor tem colocado diante desse ministério, Deus. Obrigado, Senhor, nós estamos aqui para declarar que estamos prontos, Senhor, para sermos, ó Pai, sal e luz nessa terra, para curar vidas, ó Pai, para ministrar sobre multidões, Deus. E eu clamo a Ti, Senhor, porque eu sei que é o Senhor que traz o crescimento da igreja. Não é a minha pregação, não é o louvor dos meus irmãos, não é a minha estratégia de igreja, Senhor, mas é a Tua unção e o Teu poder, Senhor. Eu te peço a Tua unção sobre a vida dos meus irmãos, Deus. A unção de cura, a unção de milagre, a unção de prosperidade, a unção de restauração sobre a vida deles, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. De meu amor, te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor.
sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que a glória do Senhor resplandeça sobre a tua vida, onde você for. Que a mão poderosa do Altíssimo esteja sobre ti e sobre a tua casa, te trazendo níveis de conquista, níveis de sabedoria. Que não te falte o pão de cada dia. Que a glória do Senhor seja derramada sobre ti e a tua descendência. Que você retorne debaixo da mão do Senhor, da graça do Senhor. E que essa mão e essa graça do Senhor, ela não se aparte nem um minuto da tua vida. Que ela permaneça contigo o tempo todo e você seja a testemunha fiel que Cristo estabeleceu nessa geração. Sê tu uma bênção aonde você for. Você e a sua casa sirva ao Senhor todos os dias, até a vinda do Senhor, onde encontraremos com Ele nos ares e celebraremos as bodas do Cordeiro pela eternidade. Vai na paz do Senhor, meu irmão. Fique com Deus.